Ensinamento, com tanto aprendizado que você demonstrou aqui, eu acho que mesmo assim você ainda tem algumas dúvidas, não tem? Tem milhões de coisas que eu não sei, Então, mas que não me causam nenhuma dúvida. mas divide uma dessas perguntas que você tem aí. Ah, eu, Você falou de algumas, né? De eu não sei. alienígena, Eu, não sei, eu sei que eles estão aí. algum lugar. Eu não posso negar minha racionalidade, nem minha Entendi. cognitividade. Eu vi com meu pai 13 amigos, Onde foi a isso? primeira vez no caminho entre Niterói e São Jesus de Itabapoana, É no uma estado do luz? Rio. O que era? Não, uma esfera. Isso em 1968. Uma esfera que veio assim do nada, zã, e parou na nossa cara. Grande, eu não sabia a que distância ela estava. Se estava a 100 metros, a 1 quilômetro. Não dá para você avaliar na hora. Entendi. E ela ficou ali há algum tempo, olhando para a gente. Papai parou o carro e disse, venham ver isso. Nem disse o que era. Quando a gente saiu, Meu Deus. a gente ficou ali, estupefato, em silêncio. E aí, eu calado, falei, pai, o que é isso? Aí o papai falou, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Não é aparato científico, humano. Não parecia com nada, Nada. que você assistiu. E nem aquela coisa de vir do nada e aí a gente ficou olhando e aquela coisa olhava para você. Você sentia que ela te enxergava. Aí a gente ficou olhando para ela, de repente ela sumiu. Simplesmente sumiu. Mas sumiu numa velocidade ou desapareceu? Ela deu assim um tranquinho para trás e sumiu. Tá. A outra eu ia casar dentro de 2 meses, já era pregador do evangelho em Manaus, estava na televisão e tudo mais, e estava assistindo uma aula de física. O meu professor, bem do lado dele. Quando eu vi aquela gritaria na Escola Técnica Federal do Amazonas, eu corri para a janela para ver o que era, junto com o professor Bessa. A gente olhou para cima, cara, sabe, um pão de açúcar na tua cabeça, só que parecia uma traça, um pão de açúcar completo, como se a parte do fundo se completasse no ar. Tá. E denso, com umas luzes que vazavam mínimas de dentro daquela coisa escura, parada sem som, em cima de Manaus. Caramba! Meu sogro Mas era... gente relatou isso? A cidade inteira, cidade os jornais. inteira? Até falei para o Gevaé. Falei, cara, procura nos jornais de Manaus, 1974. Você vai ver. Jornais inteiros, todo mundo falando. Todo mundo para a rua. E era assim por volta das 7, 8 da noite. Caramba! O meu sogro era o capitão dos portos. Ele pegou luneta, pegou tudo com aquele pessoal, foi para um ponto de observação na base da Marinha, ficou olhando aturdido. Aí aquilo saiu devagar, sem fazer nenhum silêncio. Viajou por sobre o Rio Negro, que de Manaus para o outro lado do Rio Negro são 8 quilômetros. Ela atravessou aquilo como se tivesse sido um passinho para o lado. Era imenso aquilo ali. Caramba. Aí saiu lentamente aos nossos sentidos pelo Rio Negro, sem fazer nenhum barulho, desapareceu no horizonte. E aí eu descobri uma coisa sobre a natureza humana. Eu termino em 2 minutos. Primeiro, na mesma hora nós todos paramos tudo, fomos lá para baixo, todo mundo perplexo. Para baixo onde? Da sala de aula. Ah, tá. No pátio da escola técnica. Aí eu peguei minha moto, fui para casa da minha noiva, cheguei lá, o meu sogro estava lá em pé. Você viu? Todo mundo apavorado. Falei, vi com o meu professor de física. Uma boa testemunha para ter ao lado, na janela. Aí eu falei, professor Bessa, o que é isso? Ele falou, olha, não é dessa terra não. Não é daqui, cara. Isso com certeza eu te digo. Aí, um mês depois, eu perguntava, porque eu nunca tive medo do inusitado, nem do misterioso, desde criança.
Aí eu me perguntava, escuta, vocês lembram daquele? Que coisa? Aí o pessoal dizia assim, aquilo foi fantástico. Um ano depois você perguntava para as mesmas pessoas, elas diziam, sabe que hoje em dia eu nem gosto de pensar naquilo? Por quê? Porque é inexplicável, é A inexplicável. pessoa prefere acreditar que não aconteceu? Ou não quer pensar que aconteça tal coisa e ela não tem explicação para o que acontece. É uma defesa do cérebro. Cognitiva medíocre. Caramba. Aí, olha, hoje em dia eu chego na casa dos meus primos, isso já quase 50 anos depois, né? 40 e tantos anos, quase 50. E eu às vezes pergunto, vocês lembram daquele pão de açúcar, aquela traça que passou, que ficou em cima da cidade em 74? Aí eu ouço gente, meu primo, meus primos. Não, assim, eu quase nunca lembro, sabe, cara? Mas já que você falou agora é mesmo, né? Aquilo Como aconteceu. pode não lembrar de uma coisa tão assustadoramente As pessoas estranha? preferem esquecer. Caramba. O inusitado. Mas também dá para fazer um paralelo com experiência com Deus, né? Com manifestações de quanto mais passa, o cara fala, será que aconteceu mesmo aquilo? Eu já vi gente que tinha certeza absoluta, porque aconteceu com ele. Hoje o cara diz, aconteceu comigo, mas eu não quero mais lembrar disso. Caramba. O auto-engano. Porque existem consequências, né, de você voltar a pensar sobre aquilo. O auto-engano é um fenômeno que se manifesta em todos nós praticamente, com muito pouca exceção, mas mesmo as exceções já são pessoas que se livraram do auto-engano pelo enfrentamento. Porque a maioria vai aceitando o desaparecimento. É um mecanismo de defesa, né?